Então, 40 anos no deserto, eles desenvolveram uma fé mais monoteísta, tiveram mais atividades diretas de Deus, coluna de fogo, nuvem de fogo. Meu Deus do céu, maná, desceu até churrasco teve no deserto, Tati. Deus desceu até churrasco lá da boca dos corpos do povo. Receberam a lei, que é os 10 mandamentos, e recebeu também a Torá, que é o Pentateuco, o primeiro livro da Bíblia. Bom, e essa saída aqui, Pessach é a Páscoa, o Shavuot é o Pentecoste e o Sukkot é a festa do Tabernáculo. Ok? Então, todo ano os judeus celebravam essas 3 festas, que é em comemoração à saída deles do Egito. O Pessach, que é a Páscoa, o Shavuot, que é o Pentecoste, e o Sukkot, que é a festa do Tabernáculo. Bom, a festa da Páscoa foi desenvolvida desde quando eles estavam no Egito. Quando eles estavam saindo do Egito, aí qual que foi a última praga? A morte dos primogênitos. Aí o que Deus falou? Olha, aquele que passar o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, o primogênito não vai morrer. Porque isso que significa Páscoa. O que significa Páscoa? Páscoa significa passar por cima. Então aquele que tinha o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, o anjo da morte, ia ver o sangue, ele ia fazer isso aqui, passar por cima. Isso que é Páscoa. Páscoa, passar por cima. Então a Páscoa começou desde o Egito e a partir de então ela foi sendo comemorada todos os anos, porque é em comemoração à saída deles do Egito. Então aqui foi desenvolvido 3 festas: a Páscoa, o Shavuot, que é a festa do Pentecoste, que era 50 dias depois da Páscoa, tá? É por isso que quando Jesus morre, porque Jesus morre na Páscoa, ele ressuscita no dia das premissas, porque é o dia do domingo, e ele fica um período de 40 dias na terra. Quando você lê Atos capítulo 1, vai falar que ele fica 40 dias. E por que ele fica 40 dias? Porque depois 10 dias seria a festa do Pentecostes, porque a festa do Pentecostes é 50 dias depois da Páscoa. Então quando a gente faz essas continhas, a gente descobre quantos dias os discípulos ficaram orando no cenáculo. Foram 10 dias. Eles ficaram 10 dias orando no cenáculo, porque Jesus morre na Páscoa, ressuscita no domingo de premissas, fica 40 dias na terra mostrando provas infalíveis, e depois de 10 dias vem a festa de Pentecoste, e o Espírito Santo vem na festa de Pentecoste, tá? Então essas são as 3 principais festas. Tá tranquilo? Tá muito rápido. Sukkot, S-U-C-O-T, que é a festa do tabernáculo. Agora chegou uma parte muito legal, que vai ser desenvolvido o tabernáculo. Nossa, essa aqui eu gosto, hein? O tabernáculo. O tabernáculo que vai de Êxodo capítulo 25 até Êxodo capítulo 40. Tabernáculo que vai de Êxodo capítulo 25 até Êxodo capítulo 40. O que era o tabernáculo? O tabernáculo era o santuário móvel de Deus. Santuário móvel de Deus. Ok? Anotem aí. O tabernáculo era o santuário móvel de Deus. Como assim móvel? Porque ela seguia a coluna de fogo. Aonde a coluna de fogo ia, os levitas tinham que arrumar toda a tenda, os santuários, os instrumentos, e seguir a coluna de fogo. Aonde a coluna de fogo parava, aí eles paravam, armavam a tenda e todos os instrumentos sagrados. Então era um santuário móvel. Tá? Uma nota aí. O tabernáculo era um santuário móvel. E por que santuário? Porque seria aqui no tabernáculo que Deus ia manifestar o seu poder. Então a nota aqui é muito importante, era um santuário que Deus ia manifestar o seu poder. Perfeito? Abre aí então comigo Êxodo capítulo 27, versículo 18. Êxodo capítulo 27, versículo 18. Êxodo capítulo 27, versículo 18. Pode ler, enquanto. O comprimento do quarto será de 100 cubos, e a largura de cada lã. Opa, então vamos lá. Olha aqui como que vai ser o tabernáculo.
ele vai ter um comprimento de quantos côvados? 100 côvados. Então esse comprimento aqui, ó, é de 45 metros, tá? 100 côvados é equivalente a 45 metros. Pode continuar, Leandro. E a largura de cada banda, 50. Opa, 50 côvados. 50 côvados é equivalente a 22,5 de metros, tá? E a altura? Vai falar da altura agora? 5 côvados. 5 côvados, a altura era 2,25 metros. Esse era o tabernáculo. Se você quiser anotar aí as medidas, ele tinha um comprimento de 45 metros, uma largura de 22,5 e uma altura de 2,25 metros. Perfeito? Essas são apenas as medidas do tabernáculo. De forma bem genérica, isso aí era a cerca, né? Era um murinho da época, que era desmontável, né? Era móvel. Era isso mesmo. Era um tabernáculo, era um santuário móvel, porque seria a coluna de fogo. Aonde a coluna de fogo ia, eles armavam a tenda e o tabernáculo e paravam. Então, onde ela parava, aí eles arrumavam a tenda para a habitação de Deus. Em metros é muito melhor, né? É melhor, né? Côvados. Se você pegar, eu acho que algumas traduções de hoje, né? Traduções, nova linguagem, nova tradução de hoje, NVI, algumas assim, elas trazem metros, não trazem côvados, não, trazem metros. Até facilita. Perfeito? Agora, como que era dividido o tabernáculo? É isso aqui que eu gosto. O tabernáculo, eu costumo dizer que era dividido em duas partes. Alguns falam que é 3, mas eu prefiro falar que é 2. Por quê? Ela tinha o pátio exterior e o santuário. Era essa divisão, o pátio exterior e o santuário. Aí dentro do santuário que existia 2 lugares. O lugar santo e o lugar santíssimo. Tá? Então alguns costumam dizer que era dividido em 3, pátio exterior, lugar santo e lugar santíssimo. E outros falam que eram 2, que era o pátio exterior e o santuário. Porque o santuário era tudo. O santuário era a tenda. Era a tenda que tinha e ficava o lugar santo e o lugar santíssimo. Então vamos lá, como que era? A gente tinha o pátio exterior. Então olha, anota aí, a gente tinha o pátio exterior. E no pátio exterior a gente tinha 2 instrumentos, tinha 2 objetos. Então, ó, no pátio exterior a gente tinha 2 objetos. O que era? Era o altar do holocausto. O altar do holocausto. Ok? E na entradinha para o lugar santo, né, para o santuário, a gente tinha uma bacia. Bacia de bronze. Ok? Então, aqui no pátio exterior, a gente já começa com 2 objetos: o altar do holocausto e a bacia de bronze. Pode anotar aí, eu já continuo falando. Top! O altar do holocausto era feito de madeira de acácia e coberto de bronze. Se vocês quiserem anotar, era feito de madeira de acácia e coberto de bronze. O altar do holocausto era feito de madeira de acácia e coberto de bronze. Era feito de madeira de acácia e coberto de bronze. E para que servia o altar do holocausto? Era literalmente para queimar os sacrifícios. Tá? Então era aqui que se queimava os sacrifícios, que pegava os cordeiros, os bodes, era queimado aqui no altar do holocausto. Para cada tipo de sacrifício era um tipo de animal. Tá? Tinha o sacrifício do sacerdote, o sacrifício para os pecados, tinha sacrifício para os levitas. Mas se você quiser saber qual o sacrifício de cada um, você vai ler o livro de Levíticos. Que o livro de Levíticos explica o sacrifício de cada um. Perfeito? O altar do holocausto então servia para queimar
os sacrifícios de animais. Pode anotar. Era o lugar onde se queimava os sacrifícios de animais. Pode ir para a bacia? Agora a bacia de bronze, o nome já diz, né? Era feito de bronze, perfeito? Então era feito de bronze e servia para quê? Aqui era onde os sacerdotes lavavam-se as suas mãos. Então ele sacrificava no altar do holocausto o cordeiro e depois ele passava pela bacia de bronze para lavar as suas mãos. Aqui tem um mistério tão grande que eu vou falar para vocês no final. Então aqui na bacia de bronze, ele lava não somente as mãos, mas lava também os pés. Então ele lavava os pés e as mãos. Vamos colocar aí na bacia de bronze, após o sacerdote fazer a oferta, ele lava as suas mãos e os seus pés. O sacrifício, né? Após ele fazer o sacrifício, ele vai lavar as suas mãos e os seus pés. Tá? Porque fazendo-se isso, ele vai entrar em um lugar que a gente chama de tenda. Ele vai entrar na tenda. Essa tenda era tudo isso aqui, ó. É conhecido como o santuário. Ele vai entrar no santuário. O santuário, que é também conhecido como a tenda. Então ele sai do pátio exterior e vai entrar no santuário. E nessa divisão aqui, do pátio exterior para o santuário, existia um véu, que é esse véu aqui, ó. Existia um véu. Ok? Tinha um véu. É o mesmo véu que separa o lugar santo do lugar santíssimo. Porque dentro do santuário existem duas partes, vamos dizer assim, dois cômodos. O lugar santo e o lugar santíssimo, ou conhecido como Santo dos Santos. Ah, e aquela música então da Fernanda Brum, Santo, é isso mesmo. O Santo dos Santos. Só aí, já ouviu? Não é da Fernanda Brum, não? Acho que é top não, tá? É top altar. O dela é quem já. Isso, era essa que estava na Era essa. É do Fernanda Brum, né? Era essa. Então, Santo dos Santos, tá? Então, o lugar santo e o lugar santíssimo fica dentro da onde? Do santo. Tá? Então, o lugar santo e o lugar santíssimo fica dentro do santuário, que é conhecido como a tenda. Então, a partir do momento que você sai do seu pátio, então, ó, vamos lá, imagine comigo, você está entrando no tabernáculo. Primeiro, você vai fazer a oferta do cordeiro, matar lá, tal, sacrificar. Aí você vai passar na bacia, lavar os seus pés e as suas mãos. Você vai passar por uma tenda, um véu. Aí você abre esse véu e você vai entrar no santuário. Só que nesse santuário tem dois cômodos, duas partes. O lugar santo, que é logo que você pisa, você vai entrar no lugar santo. E no lugar santo vai ter três instrumentos. Três instrumentos. Se quiser anotar aí, o lugar santo vai ter três instrumentos. Quais são? Você vai passar pela mesa dos pães. A mesa dos pães. Essa louça ainda não. A mesa dos pães, que se você quiser até colocar uma observação aí, em cima da mesa tinha 12 pães. Por que 12 pães? Para representar as 12 tribos de Israel. Uau! Então tinha a mesa de pães, que em cima dela tinha 12 pães, representando as 12 tribos. Depois você ia ter um instrumento chamado candelabro. É um candelabro, também conhecido como castiçal de ouro. Vocês já viram o candelabro? Já. Deixa eu pegar um candelabro aqui para vocês verem. João.
Essa música aí é top também da Fernanda Brum. Tudo agora é Fernanda Brum. Como canta você mostra o Olha aqui o candelabro. O cara tá gelado, o cara fica engraçadinho. Eu tô já. A infância toda era Fernanda Brum. É o hiperfoco da Fernanda Brum. Ó, o candelabro. Vocês já viram, né? O castiçal de ouro. Tem na Igreja Missão. Tem, né? Bem legal isso aí. Bem da hora. Bem legal. Então você tinha ali um candelabro, Na minha sétima. que é o castiçal de ouro. Passando-se o candelabro, você ia ter o altar do incenso. Ô Vitor, eu cheguei atrasado, então você desculpa. Ah, imagina. Qual era a tribo que era responsável pela manutenção, pela montagem? Isso, a gente vai chegar. A gente não vai chegar. Não, vai chegar. Vai chegar. E aí vai estabelecer um sacerdócio. A gente vai chegar lá. Beleza? Você chegou. Quando você chegou, eu acho que eu só estava fazendo um resuminho de Abraão, Isaac, Jacó e José. Aí fica 430 anos no Egito. Aí vem Moisés, tira eles do Egito. Aí eu cheguei em Moisés no Egito. Tá? Que é Êxodo 25, que ele vai estabelecer um tabernáculo. Perfeito? Então, 3 instrumentos. A mesa de pães, que em cima da mesa de pães tinha 12 pães, representando as 12 tribos. O candelabro, que era o castiçal de ouro. E a mesa de incenso, o altar de incenso. Até aí tudo bem? Estamos na mesma página? Quando você sai do lugar santo, você vai para um lugar chamado lugar santíssimo. Aqui também tinha um véu que separava o lugar santo para o lugar santíssimo. É o mesmo véu que separa do pátio exterior para o lugar santo. A única diferença é que nesse véu existia o quê? É santíssimo, tá? O que é? Fala, é santíssimo isso daí. É o lugar santíssimo. A única diferença é que esse véu que separa o lugar santo para o santo dos santos é que esse véu tinha bordas de querubins. Então na borda dele tinha querubins. Sabe um véuzinho? Você vai fazer a borda, vai colocar querubim. Perfeito? Então nesse véu tinha bordas de querubins. Tá? Então nele havia querubins bordados. Mas é o mesmo véu, a diferença é que aqui tem querubins bordados. Tá? Porque quando você passa desse véu, você vai entrar no lugar mais santo. Era o lugar onde descia a Shekinah, porque Shekinah é o poder de Deus. Porque aqui só tinha um instrumento. Quem está certo esse instrumento? Que é a Arca da Aliança. Aqui só tinha um único instrumento, que era a Arca da Aliança. Aqui você entrava no lugar santíssimo, no Santo dos Santos. Tá bom? Então, passou do lugar santo e foi para o lugar santíssimo, você entra no lugar mais santo, no lugar mais sagrado. Então, coloca aí, o lugar santíssimo é o lugar mais sagrado. E só tinha um único objeto, que era a Arca da Aliança. Ok? Perfeito? Agora, vamos falar um pouco sobre a arca. Se vocês quiserem notar aí, a arca ela era feita de madeira de acácia e revestida de ouro. Feita de madeira de acácia e revestida de ouro. A arca era feita de madeira de acácia e revestida de ouro. Era feita de madeira de acácia e revestida de ouro. Ok? E em cima dela, vocês precisam anotar? Pode falar? E em cima dela tinha um propiciatório. Você sabe o que é que eu escrevo aqui? Um propiciatório? Propiciatório. Propiciatório. O que era o propiciatório? Era a tampa de ouro, tá? A tampa de ouro. Tampa de ouro com 2 querubins de ouro olhando um para o outro com as suas asas.
suas asas se tocaram. Tá? Então, o propiciatório era onde descia a Shekinah de Deus, que era aquela cupa de ouro, que tinha dois querubins, um virado para o outro, escondendo a sua face. Onde era o propiciatório? Ficava em cima da arca. Deixa eu pegar uma arca da aliança aqui para vocês verem. Então, o propiciatório era uma tampa de ouro que havia dois querubins, um virado para o outro. Pegando aqui uma arca da aliança para vocês. Enquanto carrega aqui, está demorando? Vocês anotaram então o propiciatório? Então tinha a arca e o propiciatório, que era a tampa de ouro, e havia dois querubins, um ligado para o outro. Ó, carregou. Oi? Tinha. Para Jesus era o sumo sacerdote. Isso. Tinha diferença do sumo sacerdote para o sacerdócio. A gente vai chegar, quando estabelecer o sacerdócio, a gente chega lá no. Tá demorando de carregar. Deixa eu carregar aqui. Enquanto carrega, dentro da arca da aliança tinha três objetos. Três objetos. Você sabia disso? Tinha os 10 mandamentos, a vara de Arão. Que vara que é essa? A vara que floresceu. E o que e o maná. Há muitos anos atrás houve um trimestre inteiro falando sobre o tabernáculo. Mas tem muitos anos. Não, mas é muita coisa mesmo. Eu vou tentar resumir bem breve, mas eu vou falar do tabernáculo, muita coisa. Eu lembro muito que falou muito, teve um dia que ficou a aula inteira falando de pele de texugo. Pele de texugo, revestido com pele de texugo. Aí eu fui ver o texugo, o bichinho tão bonitinho. E ele peludinho, acho que então, para fazer a tapeçaria. Então, dentro da arca tinha os 10 mandamentos, a vara de Arão e o maná. Perfeito? Esse era o tabernáculo. E era aqui no Santo dos Santos, na arca da aliança, no propiciatório, que manifestava a Shekinah de Deus. Perfeito? Então, durante o dia, uma nuvem cobria o tabernáculo e à noite a coluna de fogo permanecia sobre eles. Então, se quiser anotar aí, porque o tabernáculo seguia isso. Então, durante o dia, uma nuvem de fogo cobria o tabernáculo. Então, olha só, tinha fogo de dia para não morrer de frio. E à noite, coluna de fogo. Não, tinha nuvem para não morrer de calor. E à noite, tinha fogo para não morrer de frio. Olha só, que isso. Então, durante o dia, havia uma nuvem que cobria o tabernáculo. E à noite, uma coluna de fogo que permanecia sobre eles. Top? Esse era o tabernáculo. Agora eu vou perguntar para vocês. Olhando no tabernáculo, vocês conseguem ver Cristo aqui? E aí, conseguem ver Cristo? E se eu te disser que Cristo está desde aqui do tabernáculo, vocês acreditam nisso? Que o tabernáculo é uma tipologia do Cristo? Por quê? Porque para chegar no Santíssimo, no Santo dos Santos, você tem que passar por onde? Pelo Cordeiro. Para você chegar na Shekinah, antes você tinha que matar o Cordeiro. Depois que você mata o Cordeiro, você se lava. Isso aqui já estava apontando para Cristo. Era um apontamento, uma sombra apontando para Jesus. Falando, olha, vocês só vão chegar até o Pai quando vocês passarem pelo sangue do Cordeiro. Porque o sangue do Cordeiro vai te limpar. Porque quando você passa pelo Cordeiro, você ganha alguns presentes. 3 presentes. Justificação, regeneração e santificação.
Você é justificado perante o Pai, regenerado, e você se torna santo perante o Pai. Na matéria de soteriologia, a gente vai aprender sobre esses presentes. Então, quando você passa pelo Cordeiro, você fica limpo. Fica limpo, você chega no lugar santo, até chegar na Shekinah, que é o lugar santíssimo e a presença de Deus. Então, hoje o tabernáculo, sabe onde está o tabernáculo hoje? Dentro de nós. É por isso que Jeremias vai dizer, Jeremias vai falar assim: as tábuas da lei eram escritas, mas haverá um dia que ela estará dentro do seu coração. Então hoje o tabernáculo está dentro de nós. A partir do momento que a gente passa pelo Cordeiro, a presença de Deus se manifesta dentro da nossa vida. Mas aí que está o problema, que tem muita gente que quer passar no lugar santo sem já ter passado pelo Cordeiro. Meu Deus. Aí como que faz, Tati? Tem muita gente que quer chegar no lugar santíssimo, mas não passou pelo Cordeiro. Por isso que o Cordeiro ele é o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Porque tem muita gente que prega que para você ser salvo, você tem que aceitar Jesus, mas também tem que guardar o sábado. É correto isso? Falam que para você ser salvo, você tem que aceitar Jesus, mas também tem que batizar lá no batismo deles, né? Eu não vou falar quem é, não é a comunidade cristã do Brasil. Tem outros que falam que para você ser salvo, você tem que aceitar Jesus e não pode tomar café. Adventismo. Então, tudo isso a gente considera como seita. Por quê? Porque você anula o sacrifício do Cordeiro como se não fosse suficiente. Mas desde o tabernáculo a gente vê que o único meio para você chegar até o lugar santo é o Cordeiro. Aqui não tem Cordeiro e guardar café, não, é só Cordeiro. Né? Então o único meio de salvação é através do Cordeiro. Aí agora eu vou pegar vocês. E aí? Porque fala que quem não se crê e não for batizado não será salvo. Então para você ser salvo, Tati, você tem que aceitar Jesus e ser batizado nas águas? Se você não for batizado nas águas, você não é salvo. E agora? A palavra fala, né? Que ele foi batizado, ele foi batizado. Então você tem que aceitar o passado do Cordeiro e batizar nas águas. Tem que nascer de novo. Então nasce de novo quando batiza nas águas. Quando você aceita, né? Você conhece, você. Ajuda ela. E aí? E aí, Adão, o que você acha? Sempre no final da frase diz: e aquele que crê e for batizado será salvo. Não. E aquele que não crê será condenado. Isso, aquele que não crê será condenado. Ah, Que não crê. que não Crer é condicional, batizado não necessariamente. Quando a gente fala que para ser salvo você precisa crer e ser batizado, você está anulando o sacrifício de Jesus. É como se você estivesse falando que o sacrifício de Jesus não fosse suficiente. Porque além de você passar pelo Cordeiro, aí você também tem que batizar. Porque se você batizar, você não vai ser salvo. Por que isso está errado? O ladrão da cruz, que estava do lado de Jesus, deu tempo de ele se batizar, sim ou não? E foi o primeiro a inaugurar o paraíso. E Jesus olhou para ele e falou: ainda hoje estará comigo no paraíso. Então o batismo não é condicional de salvação. Eu não me batizo para ser salvo. Eu me batizo porque eu sou salvo. Porque o batismo é uma confissão pública. Você vai confessar publicamente. Isso que é o batismo. Mas, Vitor, e aquelas pessoas que não querem se batizar vai ser salvo? Aí que está o ponto. Quem não quer se batizar não é salvo. Porque a partir do momento que você é salvo, você quer se batizar. Você tem o desejo de confessar publicamente. Porque eu não me batizo para ser salvo. Não é o batismo que vai me garantir a salvação. Não é porque não deu tempo, né? Não é o batismo que vai me garantir a salvação. Não, eu me batizo porque eu sou salvo. Passei pelo Cordeiro. Estou sendo remido e lavado. Agora eu vou confessar publicamente essa salvação. Por quê? Então, se for assim, o ateu que de última hora, aí ele aceita Jesus, uma salvação genuína, aceita o sangue do Cordeiro, então ele não vai para o céu? Porque ele não foi batizado. Você acha que vai pegar o corpo dele, vai jogar lá na água, batido, e depois coloca no cemitério? E tem muitos casos que não até a pessoa está no leito de morte, né? Não dá Então, vai ser salvo ou não? Vai ser salvo. Porque passou pelo Cordeiro. O sangue de Jesus é suficiente.
O sangue de Jesus é tudo. E tem muita gente anulando o sangue de Jesus. Falando que para você ser salvo, você tem que aceitar o sangue de Jesus, mas também tem que guardar o sábado. Se não guardar o sábado, você não vai para o céu. É por isso que a gente considera tudo isso como seita. É por isso que a adventista é seita. Como cristão do Brasil é seita, o CCB. Por quê? O que o CCB fala? Que você tem que aceitar Jesus. Mas também você tem que entrar nas águas do batismo deles. Porque se você não se batizar na água deles, né, que a água deles é santa, você não vai para o céu. Você pode até ser batizado, mas se você for para CCB, você vai ter que batizar de novo, porque é na água deles. Só a água deles que salva. É a água deles. Porque o sangue de Jesus é suficiente. E que negócio é esse de anular? A CCB literalmente anula o seu batismo. Se você já é batizado aqui na Assembleia de Deus Belém, se você for para a CCB, você vai ter que se batizar de novo na água deles. Porque a água deles que é a água salvadora. Então o que eles fazem? Eles anulam o sangue de Jesus, como se não fosse suficiente. Fala, ó, além do sangue de Jesus, você precisa também, porque o sangue de Jesus foi suficiente. Aí você precisa se batizar na nossa água para você ser salvo. E se você não se batizar na nossa água, você não vai ser salvo. Então, uma pessoa não levou a sério o primeiro, ou outra denominação tem capacidade de trazer lavagem cerebral para a pessoa. Tem, quando a gente vai ter uma matéria de história da igreja, eu acho que vai, ou é o médico, não sei. Mas se tiver essa matéria de história da igreja, a gente vai ver que a igreja, a tradição, sempre fez uma lavagem. Por quê? Teve um momento da história em que a igreja se tornou a senhora do mundo. Então a igreja dominava o poder político, social, econômico, dominava tudo. Por quê? História da igreja. Tem? Ai, maravilha, a gente vai aprender então. Porque quando Constantino aceita Jesus, em 313 depois de Cristo, Constantino era o imperador de Roma. Ele aceitou Jesus. Quando ele aceita Jesus, ele vai determinar que todo mundo fosse cristão. Olha que lindo, lindo, né? Maravilha, né? O pastor Marcos abordou isso aí. Então, o pastor Marcos falou. Porque, ó, não vai ter mais perseguição, olha que lindo, você vai poder adorar publicamente, você parou de ser perseguido, porque todo mundo virou cristão. Porque o imperador virou cristão, então todo mundo virou cristão. Só que aí que está o problema? O que aconteceu? A igreja começou a se corromper. Porque como a igreja se tornou agora a senhora do mundo, ela dominava todos os estados, político, econômico e social. Então eles começaram a vender, que a gente fala, indulgência. O que é indulgência? Você comprava, dava dinheiro para a igreja, e com esse dinheiro você ganhava bênção, perdão, e livrava a sua alma do inferno. Então você pagava para você não ir para o inferno. Até, Tati, por exemplo, um ente querido, por exemplo, um parente seu que morreu, eles falavam assim, olha, o seu parente está no purgatório, está lá sofrendo no purgatório. Se você quiser que ele vá para o céu, você vai ter que me dar 10 mil reais. Aí você dava 10 mil reais e eles falavam que a alma do seu parente saía do inferno e iria para o céu. Então a igreja começou a se corromper. Então quando a gente estuda a história da igreja, a história, né, de tudo isso, a gente vê que sempre teve essa lavagem. O povo pagava, o povo ia, né? Então tinha muito disso. Que coisa. E todo mundo que ia contra, eles chamavam de herege. Era heresia, para eles era herege. Quando você era considerado herege, tinha uma permissão de todo o povo poder matar você e não ia ter nenhum prejuízo, não ia ter nada, você ia ser ileso, porque você era herege, como se fosse bandido, procurado. Você ia considerado procurado. Sabe quando tem recompensa quando fica procurado? Tipo, se você fosse herege, tinha uma recompensa para você matar ele e você não ia ser prejudicado em nada, você ia ser. Além de tudo, era extremista ainda. Não dá para imaginar o cristianismo extremista, né? A gente pensa no islamismo. É por isso que aí começou a reforma protestante, que é o que a gente está vendo aí na nossa semana. Aí começou a reforma protestante. Porque Martinho Lutero ficou indignado, não Lutero, todos os reformadores antes ficaram indignados, porque eles estavam saindo da Bíblia e estavam indo para outro mundo. Estavam indo para rumo de bens, de dinheiro, de poder, né? Era o poder papal, tudo que o Papa falava era o certo, já era. Aí veio os reformadores. Reformando, falando, não, vamos voltar para as origens, vamos voltar para a Bíblia, vamos voltar para a doutrina dos apóstolos. Ainda tem essa questão do católico? Tem, é o católico. O católico hoje. Hoje é o catolicismo. Porque todos nós somos católicos, você sabia disso? A gente veio da igreja católica, todos nós eram católicos. Só que ele estava tomando esse rumo. Aí veio os reformadores e teve a reforma protestante. Então a gente se desvinculou do catolicismo romano e viramos católicos protestantes. Hoje nós somos católicos protestantes. Nós somos a igreja protestante. O que significa católico? Católico significa universal. Então toda a igreja era isso, era a igreja católica. Né? Só que a igreja católica romana estava tomando essa proporção.
Então, veio os reformadores e teve a reforma protestante que desvirtuou. Então, tem os evangélicos, que hoje é os católicos protestantes, e o catolicismo romano, que é esses católicos aí, que até hoje eles acreditam nas penitências. Ainda é a igreja mais rica do mundo. Com certeza. Com certeza. Ainda é. Mais isso, né? Eles enriqueceram muito com isso, com certeza. Então, vocês entenderam o tabernáculo e viram que desde o tabernáculo aponta para Cristo? Uau, isso foi incrível. Isso é lindo. Desde o livro de Êxodo, desde o Antigo Testamento, o tabernáculo aponta para Cristo, que é o altar do cordeiro, você se lava até você chegar na Shekinah, que é o sangue dos santos. 9. Top demais. Ó, eu estou passando aqui só um resumo, isso não vai dar tempo para a gente fazer a nossa aula, mas se vocês quiserem estudar sobre o tabernáculo, é do Êxodo capítulo 25 até o Êxodo capítulo 40. Deus gostou tanto do tabernáculo que ele vai usar 15 capítulos do livro de Êxodo só para falar do tabernáculo. 15 capítulos, do 25 até o 40. Aí lá vai ter todos os detalhes. Está bem claro isso, tá? Se vocês quiserem ler, é bem claro. Vai contar as medidas, quais instrumentos usar, qual madeira usar, quais que têm que ser de bronze, quais que têm que ser de ouro, tá? E quem que vai fazer o tabernáculo? Quem que é? Você ia falar Moisés, né? Não foi Moisés, foi Bezalel, tá bom? Bezalel foi o arquiteto do tabernáculo. Imagina, olha que doido isso, tá? Imagina, porque Moisés está com Deus no monte, e Moisés Deus falando para Moisés todo o detalhe do tabernáculo, falando tudo que vai ter, mas aí Deus olha para Moisés e fala, mas Moisés, não é você que vai fazer. Vai ser Bezalel. Nossa. Imagina isso aí nos dias de hoje. Deus mostra tudo de promessa que vai ter o pastor, aí ele fala, não vai ser você, vai ser o irmãozinho que fica lá na porta. Tipo Davi, né? Sobre a construção do templo. Igualzinho. Mesma coisa. Imagina? Aí que testa se você é crente ou não é, meu. Porque imagina se Moisés fosse crente, falou, Deus, mas como assim? Que negócio é esse? Eu que sou o líder, eu que sou o cara que tirou todo mundo do Egito, você que está me passando, e Bezalel, tu que é Bezalel, meu irmão? Bezalel que vai fazer? Mas não, Moisés foi obediente, passou as instruções para Bezalel, e Bezalel fez. Né? Às vezes a gente tem que entender isso, que tudo tem papel. Né? Às vezes, por exemplo, não é minha função fazer tal coisa, mas é a função de outra pessoa. E a gente tem que ter humildade para aceitar e receber as ordens de Deus. Né? Então, Bezalel que foi o construtor do tabernáculo. Ok? Bezalel era um artesão, tá? Olha só. Então vamos lá. Quando Moisés está no monte, em Êxodo capítulo 25, é aqui que Deus vai estabelecer o sacerdócio. Sacerdócio. Perfeito? Aí Moisés vai perguntar para Deus, mas Deus, o que é o sacerdócio? Né? Aí Deus vai falar assim para Moisés, o sacerdócio é para que eu possa me manifestar no meio do povo. Então isso é o sacerdócio. Manifestação no meio do povo. Manifestação de Deus no meio do povo. Então o sacerdócio seria literalmente, vamos dizer assim, um elevador. Vamos falar assim, o sacerdócio era o gabinete de Deus, olha só. Era o gabinete de Deus. É como se fosse um elevador que ia trazer dos homens o pecado, ia trazer de Deus o perdão. Ia levar dos homens os seus fraquezas, os seus erros, e ia vir do céu os acertos e os preceitos. Então era como se fosse um elevador. Era um gabinete de Deus, era um escritório de Deus. Tá? Isso que era sacerdócio. Só que aí que tá, porque tinha 12 tribos. Não tinha 12 tribos, que são os 12 tribos de Israel? Pode ter 12 tribos de sacerdote? Não. Como que vai ter 12 tribos de sacerdote? Aí Moisés falou, mas Deus, a gente tem 12 tribos, como que a gente vai fazer? Aí Deus falou assim, pega um príncipe de cada tribo e pede para eles trazerem uma vara. E a vara que florescer, essa dará frutos, né? E esse será o sacerdote.
Porque sacerdote tem que dar fruto, meu Deus. Tá bom? Então, ó, a vara que floresceu foi quem? A vara de Arão, da tribo de Levi. Então, Arão vai ser o primeiro sacerdote. Tá? Essa foi a vara que floresceu, a vara de Arão, da tribo de Levi. Então, agora o sacerdócio vai ser estabelecido aqui. Ó. Só pode ser sacerdote quem for da tribo de Levi e do tronco de Arão. Se você não fosse do tronco de Arão e da tribo de Levi, você não podia ser sacerdote. Tá? Aqui que começa a Bíblia. Então, anotem aí. Perfeito? Então Arão vai ser o primeiro sacerdote, em Êxodo capítulo 25. Mas olha isso aqui, meu, agora vocês vão ficar doidos na cabeça. Porque lá no pé do monte, lá no monte, que é o Monte Horebe, que Deus fala com Moisés, ó, Arão vai ser sacerdote. Deus está falando, ó, Arão vai ser sacerdote. Só que lá embaixo, o que Arão está fazendo então? Lá embaixo, Arão está levantando um bezerro de ouro. Oh, meu Deus do céu. Lá em cima, Deus está falando, ó, Arão vai ser sacerdote. E lá embaixo, Arão está levantando um bezerro de ouro. Pesado, né? Que coisa, hein? E tudo isso aqui no mesmo tempo. Tá? Que é no Êxodo capítulo 25. Deus está falando assim, ó, Arão vai ser sacerdote, que foi a vara de Arão que floresceu, e vai ser da tribo de Levi. Enquanto isso, lá estava Arão lá, derretendo metal, derretendo ouro e fazendo um bezerro de ouro. Oh, meu Deus do céu! Mas o que a gente pode ver nisso aqui, ó? Isso aqui é muito lindo e muito forte, por quê? Porque a gente não pode apontar o dedo para quem está aqui embaixo, não pode apontar o dedo para quem está aqui embaixo, para quem o céu já escolheu aqui em cima. Porque muitos podem olhar para Arão e falar assim, poxa, mas como assim? Arão está levantando um bezerro de ouro. Como que pode ser Arão? Mas isso que é graça. Isso que é graça. A graça já estava se manifestando desde o Antigo Testamento. Por quê? Ninguém é merecedor de nada. Somos totalmente depravados. Então a graça pega um levantador de ouro, de bezerro de ouro, e vai transformar em sacerdote. Porque é isso que a graça faz. A graça pega bandido. A graça pega prostituta, vocês não creem? Eu creio. A graça pega chegador de povo. A graça pega traficante e transforma em pastor, pregador, evangelista, missionário. Isso que é graça. Então muitos talvez poderiam olhar para Moisés e falar assim, oxe Moisés, Arão estava levantando bezerro outro Moisés. Por que Arão vai ser sacerdote e Arão estava levantando bezerro? É que eles não entendem que é graça. A graça pega o levantador de bezerro, limpa ele, transforma ele e vai transformar em sacerdote. Então Arão estava lá embaixo levantando bezerro, mas lá em cima Deus já estava até falando as roupas de sacerdote que Arão ia usar. Isso que é graça. Meu Deus do céu. Dá uma pregação. Olha aí, preguei. Não vem hoje, Ele pregou esse nome. Eu, né? Tá? Então aqui vai estabelecer o sacerdócio, tá? Então o sacerdócio era da tribo de Levi, do tronco de Arão. Então quais eram as funções do sacerdote? Para vocês verem a diferença do sacerdote para o sumo sacerdote. Anotem as funções do sacerdote. O que o sacerdote tinha que fazer? Oferecer sacrifício diário no altar. Oferecer sacrifício diário no altar. Oferecer sacrifício diário no altar. Diário. Oferecer sacrifício diário. Todo dia. Diário. Isso, diário. Oferecer sacrifício diário. No altar. Oferecer sacrifício diário no altar. Ensinar a lei ao povo. Era a função do sacerdote. Ensinar a lei ao povo. A lei, né? Isso, a lei. A Torá. Entendi, a lei. A lei.
Não, a lei. A lei é o povo. Tá? Ele tinha também que purificar pessoas de impurezas cerimoniais. Purificar pessoas de impurezas cerimoniais. Purificar pessoas de impurezas cerimoniais. Pureza o quê? Pureza de impureza cerimoniais. Purificar pessoas de impurezas cerimoniais. Tá? E cuidar dos utensílios sagrados. Essa era a função do sacerdote, cuidar dos utensílios sagrados. Ele tinha 4 funções: prestar sacrifício diário no altar, ensinar a lei ao povo, purificar as coisas impuras e cuidar dos utensílios sagrados. Esses eram os sacerdotes que eram da tribo de Levi e descendentes de Arão. Perfeito? E quem era o sumo sacerdote? Aí, a pergunta da data. O sumo sacerdote. O sumo sacerdote era apenas um homem, que era o líder máximo entre os sacerdotes. Então anota aí, o sumo sacerdote era apenas um homem, que era o líder máximo dos sacerdotes. Era o líder máximo dos sacerdotes. Aí tem os critérios. Tá? Era apenas um homem, o líder máximo entre os sacerdotes. Entre os sacerdotes. Isso. Era apenas um homem, tá? Então aqui o que acontece? Quando Moisés vai receber de Deus, sim, ele vai falar assim, olha, a tribo que vai ser sacerdote é a tribo de Levi. E quem que vai ser o sumo sacerdote? O sumo sacerdote vai ser Arão. Entendeu? Olha aí. Tá? Então a tribo de Levi vai ser responsável por quê? Prestar sacrifício diário, purificar as coisas impuras, ensinar a lei. Né? E o sumo sacerdote, e agora o sumo sacerdote, o que o sumo sacerdote tem que fazer? Ó, o sumo sacerdote era o único que poderia entrar no Santo dos Santos. Anotei. É o único que poderia entrar no Santo dos Santos. O único que poderia entrar no Santo dos Santos. Vocês lembram da divisão do tabernáculo, né? O Santo dos Santos é o lugar santíssimo, que tinha a Arca da Aliança, tá? É o único que poderia entrar no Santo dos Santos. E pode até abrir um parênteses aí, apenas uma vez por ano. Era uma vez por ano. Apenas uma vez por ano. Então era um que poderia entrar no Santo dos Santos apenas uma vez por ano. Top? Segundo critério, representava todas as nações. Ele representava todas as nações. Representava todas as nações. E o terceiro critério, usava vestes especiais. Usava vestes especiais. Usava vestes especiais. Perfeito? Então por que Jesus é considerado como sumo sacerdote? Porque é apenas um homem que poderia entrar no Santo dos Santos. E os sacerdotes, que é da tribo de Levi, cuidavam dos instrumentos da lei, de ensinar o povo. Ó, tem uma semelhança aí? E aí? É por isso que Pedro vai dizer, 1 Pedro, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 9, vós sois geração eleita, nação santa, povo adquirido, e sacerdócio real. Por quê? O que é o sacerdócio real? O sacerdócio real é isso. Cuidava dos instrumentos, ensinava as leis, purificava as coisas impuras. É por isso que agora nós somos sacerdotes reais. Perfeito? Por isso que Pedro faz essa comparação. Entenderam a diferença do sumo sacerdote para o sacerdote? Então o sumo sacerdote, o primeiro sumo sacerdote foi Arão. Se quiser anotar aí, tá? O primeiro sumo sacerdote foi Arão. Conforme Êxodo capítulo 28. Êxodo capítulo 28, Arão foi o primeiro sacerdote. Êxodo capítulo 28, Arão foi o primeiro sumo sacerdote. Então Arão que teve a roupa especial, né? O peitoral e as 12 pedras, representando as 12 tribos.
Se quiserem um mundo para vocês, a fotinha de como que eram as roupas de sacerdote. Se vocês quiserem ver aqui também. Ó, É a a minha Bíblia. Bíblia, né? Aqui tem, viu? É difícil como ele não anda. Tá? Ó, Mas também. aqui, essa aqui era a roupa do sumo sacerdote. Na nossa Bíblia que você vai ganhar, na página 143 explica. Cada um ensina as 12 pedras, o peitoral. Olha, essa aqui era a roupa do sumo sacerdote, que é a roupa de Arão. Você ganha a Bíblia, página 143. Assim, sabe? Pastor esses dias, veio literado, né? Nas 12 tribos. Ah, não. Nós não conseguimos ir por causa do ensaio, né? Ah, nunca vi Quem isso aí. imita hoje com alguma coisa do tipo, não tem nada a ver, é viagem minha, Sim. mas é os maçons. Os maçons Imita. imitam bastante. E não só isso, tem vários neopentecostais que estão ainda fissurados no santuário. Vocês viram que o tabernáculo apontava para quem? Para Cristo, não apontava para Cristo? Então, quando o Cristo chega, tudo que apontava para ele perdeu o sentido. Porque Cristo já chegou, já apontou para Cristo. Tudo aquilo era sombra, era apontamento. É o verbo. Até o véu se rasgou. Muito bem lembrado, o véu se rasgou. Então, hoje, todas essas igrejas que ficam vinculadas ainda no passado, é como se elas estivessem negando Cristo. É como se Cristo ainda não tivesse chegado. Porque tudo isso era apontamento para Cristo. E você só aponta para aquilo que ainda não veio, mas... Então, se Cristo já veio, tudo perdeu o sentido. É por isso que a gente não tem mais sacrifício. É por isso que não tem mais tabernáculo. A carta aos Hebreus vai falar isso, né? Hebreus fala que tudo era sombra, tudo era apontamento. Então, nossa, eu fico doido quando eu vou aí. Eu não vou, aqui eu não vou nesse lugar, né? Mas você vê, né, no Instagram, nesse lugar, o povo com a arca da aliança, com candelabro, vestido de véu, vestido de sacerdote, vestido de talite. Meu irmão do céu. A Universal, a maior crítica que eu tenho contra eles é que eles são zero Jesus. Então, É zero. A Universal não, Jesus não. Não pega Eu já tem vídeo do carro de bombeiro chegando com a arca, entrando lá, tudo, parecendo um sacerdócio mesmo. Aquela patifaria. e aí, não prega Jesus. Cadê Jesus? Então, eles meio que negam, porque se você está vinculado no Antigo Testamento, se você ainda está vinculado com isso, quer dizer que você não aceitou ainda a nova aliança. É que Jesus para ele não dá dinheiro, né? Que Jesus é Eles mudaram os próprios, né? Ó, então vamos lá. Só que vocês lembram que lá embaixo não estava levantando o bezerro? E lá em cima Deus está escolhendo ele como sumo sacerdote, né? Então, não é de qualquer jeito também, porque não estava levantando o bezerro, vocês não concordam? Então tem que ter critérios, requisitos. Vai ter 3 requisitos. Abra aí comigo, Êxodo capítulo 29. Olha os 3 requisitos aí para ser sacerdote. Êxodo capítulo 29, versículo 4. Olha os requisitos. Vamos ver juntos os requisitos. Êxodo 29, versículo 4. Pode ler. Então farás chegar a Arão e a seus filhos à porta da tenda da congregação, e os lavarás com água. Opa! Então, o primeiro requisito, você vai pegar, vai lavar ele do pé, do dedinho do pé até a cabeça. Esse é o primeiro requisito. Porque sacerdote tem que ser limpo. Eita, sacerdote tem que ser limpo. Então, o primeiro requisito, coloca aí, primeiro, são 3, tá? Se quiser anotar, são 3. O primeiro, vai ter que pegar Arão e lavar ele com água, da ponta do pé até a cabeça. Lavar com água da ponta do pé até a cabeça. Perfeito? Porque não é de qualquer jeito também, Ontem você estava levantando o bezerro, então se você for sacerdote, tem que ser limpo primeiro. Vamos te lavar. Tá bom? Então lava Arão do pé até a cabeça. Primeiro requisito, lavar com água do pé até a cabeça. Perfeito? Segundo requisito, aí Deus vai começar a falar as roupas de sacerdote, que são as roupas sacerdotais. Então, se você quiser ver as roupas de sacerdote, você vai abrir em Êxodo capítulo 28, lá naquela Bíblia que talvez em que vocês vão ganhar, e abrir na página 143. Bom? Por quê? Você só pode colocar, olha, não, pega essa, você só pode colocar a roupa de sacerdote
Depois disso está o quê? É forte isso aí. Aí que está o problema. Tem muita gente querendo usar a roupa de sacerdote, mas está sujo. Meu Deus. Nega, mas está sujo. Prega, mas está sujo. Pastoreia, mas está sujo. Rege, mas está sujo. É por isso que João vai dizer em Apocalipse: quem está sujo, sujo-se mais. Mas quem está limpo, limpe-se mais. Porque sumo sacerdote tem que ser limpo. Então limpou? Limpei. Colocou a roupa? Coloquei. Aí vai vir o terceiro critério. Êxodo 29, versículo 7. Pode ler. Terceiro requisito. Então, morar no santo, derramará sobre a Opa, eita, vai derramar sobre ele o óleo da unção, o azeite. Então esses são os três requisitos para Arão se tornar o sumo sacerdote. Vai lavar ele, depois vai colocar a roupa e vai descer sobre ele o óleo da unção, o azeite. Meu Deus do céu, aí já dá uma mensagem. Se vocês quiserem pregar ela, pode pregar. Então deixa. No Pix depois, tá? Mandar o Pix. Mandar o Pix depois. Fica pegando as mensagens. Não, manda o Pix depois. Perfeito? Porque Deus, olha aí, ó, esses até pregam assim, ó, porque Deus não escolhe quem é filho de prefeito. Deus não escolhe quem é filho de governador. Deus não escolhe o branquinho dos olhos azuis. Deus escolhe quem é lavado por dentro, vestido por fora e cheio do azeite. Meu Deus do céu. E cheio do óleo do azeite. O cara da hermenêutica é objeto. Pega. Então tá bom? Então esses eram os requisitos. Lavar por dentro, vestir por fora e descer sobre ele o óleo da unção, que é o azeite. Bom? Maravilha! Então aqui se estabeleceu o sacerdócio. E tudo isso foi aonde? No deserto, tá? Tudo isso foi no deserto, na peregrinação dos 40 anos. Então, durante 40 anos, foi estabelecido ali o tabernáculo e também o sacerdócio. Perfeito? Arão vai ser o primeiro sumo sacerdote. E a tribo de Levi vai ser a tribo dos sacerdotes. Então, a partir daí, todo mundo que fosse servir ao sacerdócio, cuidar dos instrumentos, cuidar da lei, tinha que ser da tribo de Levi. E para ser sumo sacerdote, tinha que ser ligado diretamente com Arão. Perfeito? Para ser sumo sacerdote, tinha que ser ligado diretamente com Arão. É por isso que o sacerdócio, depois, quando a gente vai ver lá no Novo Testamento, está corrompido. Por que está corrompido? Eles pararam de seguir a linhagem. Muitos que eram sacerdotes nem eram mais da família de Arão. O sacerdócio começou a ser corrompido. É por isso que Jesus vem e fala assim, que Hebreus vem e fala que ele é o sumo sacerdote. Porque ele veio resgatar a origem. Meu Deus do céu, forte isso aí. Tá? Então quando a gente olha lá o sacerdócio, estava tudo corrompido. Nem seguia mais a linhagem de Arão.